Fala galera, beleza? Então, Caio falando, Garage Timeline. Esse vídeo aqui, eu tô fazendo ele para falar um pouco, como eu havia prometido, para falar um pouco da minha coleção de miniaturas, né? Da minha paixão por carro, que já está bem evidente, até pelo próprio canal, mas por videogame, por Fórmula 1, por miniaturas em geral, é uma grande paixão que eu tenho. E esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo para eu falar um pouquinho dessa coleção. E grande parte desses carrinhos aqui, que estão nesse mostruário, foram, pelo menos 90%, foi adquirida por mim já há algum tempo. E esses carros foram adquiridos através de uma assinatura que existia há um tempo atrás, da editora Salvati, Carros Inesquecíveis do Brasil. Você assinava e todo mês você recebia uma remessa com 3 carrinhos. E eu sempre fui um apaixonado por carros dos anos 70, carro dos anos 80, carro dos anos 90, que é a época da minha infância, depois da minha adolescência, da minha juventude. E muitos desses carros compõem essa coleção. E hoje eu estava querendo falar de um carro específico, um carro que fez parte da minha história, porque quando eu tinha 4, 5 anos, meu pai teve um carro desse, esse Corsairzinho GT, 1973. Meu pai teve um branco, com essas faixinhas pretas. E antes de eu falar do Corcel, eu queria falar um pouco dessa questão da Salvati, que não existe mais, né? E do mundo dos colecionáveis, que de certa forma acabou resgatando essa paixão, e hoje disponibiliza através do site dele a continuidade desses veículos que tanto nos encantaram nesses anos todos, né? Desses anos 70, anos 80, anos 90. E eu queria falar um pouco desse site, do mundo dos colecionáveis, que é onde eu tenho adquirido os últimos modelos da coleção. Alguns modelos que não existiam nessa assinatura da Salvati, e que o mundo dos colecionáveis, com muito zelo, acabou trazendo e disponibilizando, né, para gente que ama, para gente que gosta, para gente que quer complementar as nossas coleções, como eu. E muitos desses carrinhos estão aqui. Eu comprei mais recentemente, e depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando esses carrinhos novos que eu ainda não coloquei ali no mostruário. Os nichos já estão separados ali para cada um deles. Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu observei, né, nesses carrinhos mais recentes do mundo dos colecionáveis, é que o cuidado, o zelo em trazer os detalhes de cada um desses veículos. E por que eu digo isso? Porque no Corcel em específico, na coleção da Salvati, já existia esse Corsairzinho GT, que seria esse amarelinho, eu já tinha, que veio nessa coleção. Só que, para aqueles que são detalhistas, para aqueles que são conhecedores e tudo mais, quando você vê um veículo desse, existem algumas características que, se a empresa, eventualmente, se quem faz a curadoria desse tipo de colecionismo, se ele não tem cuidado, às vezes, na produção, de trazer os detalhes fiéis do veículo, no primeiro momento que a gente se depara com esse carrinho, a gente vê que tem umas coisas que não batem muito, que assim não condizem com o que realmente foi o carro, ou o modelo, ou o ano. E nesse caso do Corcel em específico, uma coisa que me saltou aos olhos, ainda mais por eu ter tido a oportunidade de andar num carro desse quando eu era criança, primeiramente, o amarelinho, se vocês observarem aqui, ele fala que é um Corcel GT 1971.
Só que o 1971, ele até 72, o modelo do Corcel ele era igual esse amarelinho de cá. Ele tinha essa característica da frente meio afuniladinha, que veio do projeto original lá da Willys, que era um Renault, que depois acabou se tornando o Corcel e foi lançado em 68. E até 72 ele era nesse formato. E a traseira dele era com esses faróizinhos quadrados aqui na versão 71. Esse daqui, na verdade, é uma versão 70. Mas o 71 também era assim. E o GT trazia essas mesmas características. Por isso, esse carro que está aqui, ele não condiz com a versão 71, e sim com a versão 73, que foi o primeiro ano do GT dessa forma, com essa disposição, com essas características. E quando eu vi esse carrinho aqui, pô, na hora me soltou os olhos, né? Poxa, mas 71, esse carro não é 71, é 73. O 71, na verdade, é igual essa foto aqui, ó. Se vocês observarem, esse capô todo preto, teto de vinil, essa faixa lateral, a frente afunilada, tá vendo? Os faróis redondos ainda. No 73, o farolzinho dianteiro, ele já veio quadradinho, não sei se dá para vocês perceberem ali, farol quadrado, farol de milha talvez. E quando eu recebi esse carrinho na minha coleção, eu vi isso e aí, pô, mas ok, mas era o carro do meu pai, o 73, mas aqui tá falando que é 71 e alguns detalhes também, questão da faixa, da roda, algumas coisinhas assim que não estavam batendo muito, mas ok, ficou. Quando eu me deparei novamente, agora bem recente, o Mundo dos Colecionáveis lançou uma coleção e dentre os carros disponibilizados estava novamente o Corcel GT, só que numa versão azul. E se vocês observarem, ele tinha essa característica aqui na faixa, aqui na frente, vinha escrito GT. E no amarelinho não tem isso. O amarelinho, inclusive, a faixa é mais fina. E a roda do modelo GT, ele tinha esse detalhe com esse fundo preto. O amarelo não tem isso. Tá vendo? E aí, esse veio classificado da forma correta, como o modelo 73. Quando eu observei isso, eu falei, poxa, mas eu já tenho um Corcelzinho GT na minha coleção, por que comprar outro, né? Mas você vê como é que é a paixão e como que a gente se apega a essa coisa do detalhe. Por conta desses detalhes e da construção do carro, que é uma coisa que eu quero ressaltar nesses novos modelos trazidos pelo Mundo dos Colecionáveis, os carros estão muito mais bem feitos. A qualidade, a produção, os detalhes, os carros estão muito mais detalhados e isso, assim, num segundo momento, se eu tiver uma oportunidade, eu vou mostrar outros modelos também que foram repaginados pelo Mundo dos Colecionáveis e compará-los com os que eram da Salvati. E a gente percebe esse cuidado e esse detalhe. Mas esse Corcelzinho GT aqui, de fato, ele é o modelo 73 e esse daqui não é um 71. Talvez um 73, mas com alguns detalhes assim incompletos, como a roda e como a faixa. E esse é o 70, né? Com a frentezinha afunilada, com os faróizinhos quadrados na traseira. E foi um carro que me marcou muito. Meu pai teve esse carro na minha época de 3, 4, 5, 6 anos. E acho que grande parte da minha paixão por veículos, por carros, começou um pouco nesse carro. Ele tinha alguns detalhes que eram muito assim, de certa forma até um pouco chamativos, né? Essas faixas e tudo mais. E uma memória que eu tenho de criança, quando meu pai chegou para mostrar esse carro para mim, eu era um garotinho, era aquele painel dele todo iluminado e o console central com os 4 reloginhos, todo com luz verde. E aquilo era uma coisa muito nova na época, assim, difícil de encontrar. E sempre me chamou muita atenção. E eu queria compartilhar isso com você, essas minhas colocações aí, essas minhas lembranças, essas observações, né, com relação à empresa hoje que vende esses carrinhos, disponibiliza esses carrinhos. Para aqueles que são apaixonados, entrem no site, porque é muito legal, é uma coleção vasta e
como eu disse, eu às vezes eu não consigo nem me conter, né? Eu acabo sempre comprando um carro a mais e vou aumentando. Daqui a pouco já percebi até que eu vou ter que aumentar aqui o, o painel para poder botar os carrinhos. Mas é isso. Esse primeiro vídeo é sobre isso. Aqui está um pouco os GMs, os Fords. Eu vou fazer uma organização geral aqui e eu vou fazer um próximo vídeo detalhando algumas peculiaridades dessa coleção. Beleza? Mas é isso. Vamos pro próximo. Valeu!